Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês mais uma vez para fazer o nosso já tradicional Ações para Ficar de Olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e, claro, aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembrando que eu trago aqui informações de mercado e do nosso setor de análise. E, claro, deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal. E para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. Vamos iniciar direto aqui com os principais destaques da economia brasileira e internacional. O Banco Popular da China, né, o Banco do Povo da China, anunciou que vai reduzir o montante de depósitos que os bancos precisam ter em reservas, né, isso para impulsionar o crescimento econômico, que está aquém do esperado, né, então a gente espera mais medidas nesse sentido, né, o que acaba sendo positivo, principalmente aí para commodities, né. Tivemos aqui no Brasil a divulgação do IPCA 15, que veio abaixo das expectativas, subiu 0,31, o indicador de janeiro, e também a inflação medida aí pelo PCI, né, que é a inflação ao consumo lá nos Estados Unidos, que subiu 0,2, também aí veio em linha com a expectativa. Então seguimos, né, com aquela tendência de continuidade de queda de juros no Brasil, e nos Estados Unidos, né, a gente deve ver já no primeiro semestre o Fed, né, indicando corte de juros. Para essa semana, temos a divulgação do payroll, né, que mostra aí como está o mercado de trabalho americano na sexta-feira, e várias gigantes aí da bolsa americana divulgando resultados: Google, Microsoft, Mastercard, Amazon, Meta, Apple, entre outras empresas. Vindo aqui para os destaques de alta e de baixa aqui dos indicadores, né? Na última semana o Ibovespa subiu, foi a primeira semana de alta de 2024, cai quase 4% no ano, e DIV subiu 1,74, o índice de small caps fechou estável, o S&P em reais subiu 0,91 mesmo com a queda do dólar, né? Isso mostra que a bolsa brasileira vem na contramão aí do resto do mundo, principalmente quando a gente compara com a bolsa americana. O IFIX caiu 0,26, o Bitcoin caiu 3,6 e o ouro subiu bem aqui 2%, já sobe 7% em 2024. Vindo aqui para os gráficos para a gente entender as tendências, né, do mercado, os gráficos aqui semanais, temos, né, o Ibovespa dentro desse canal altista, né, tem uma possibilidade do Ibovespa alcançar aqui a região dos 170 mil pontos, e mesmo assim, no médio prazo, continuar em tendência de alta. Com a alta aí da última semana, o Ibov fica no meio do movimento, ele fica no meio do canal, ou seja, ele fica sem tendência de curto prazo, mas a tendência de médio prazo se mantém. O dólar continua sem tendência no curto prazo, também aqui no meio do movimento, entre os 4,70 e os 5,20, apesar da tendência mais longa aqui ser de baixa. O dólar sem tendência e o IVVB, que a gente poderia considerar o S&P em reais, segue em tendência de alta de médio prazo e de curto prazo também. Vamos ver aqui se ele respeita esse canal de alta ou se ele rompe o canal de alta para cima, podendo pegar as máximas históricas, lembrando que lá fora a bolsa bate máximas históricas, tá? Voltando aqui para os principais destaques, né? Destaques de alta e de baixa da semana. Gafisa caiu quase 18%, segue, né, a disputa, acirrada disputa societária na companhia. É um ativo que eu já comentei algumas vezes, para fazer operações de curto prazo, ok, para o longo prazo a gente não acha tão interessante. A mesma coisa a Gol, né, complicou a situação da companhia, caiu 16% após o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. O Alicorp caiu 8,5%, Casas Bahia 7% e Localiza 6,4%, nada relevante em relação a essas empresas. Brasil Foods subiu 12%, 12,3%, né, e Uzi Minas quase 12%. As duas empresas foram recomendadas por alguns bancos, ou esses bancos elevaram as perspectivas para essas empresas, o que acabou ajudando aí no curto prazo. Lembrando que BR Foods não é a nossa preferida do setor, a gente entende que carne bovina, por exemplo, é mais interessante, mas os últimos resultados trimestrais de Brasil Foods já foram mais animadores, né? E é uma empresa que se beneficia, né, por exemplo, com a queda de algumas commodities como o milho, que é um insumo importante para Brasil Foods. Cielo, 9% de alta, Marco Polo segue subindo e segue uma ação barata, que a gente já comentou algumas vezes. Estamos na expectativa aí de ver qual o tamanho que vai ser os próximos leilões, né, do Caminhos da Escola, que é o programa para a revitalização aí da frota escolar no Brasil, e Petrobras também ajudada aí pela alta do petróleo, a recuperação do preço do petróleo, subindo 6,4% na semana. Quero deixar esses dois presentes aqui para vocês, para quem ainda não baixou
o relatório grátis Onde Investir em 2024 e também o nosso cupom Virada 2024, válido até o próximo dia 31, que dá até 30% de desconto nas assinaturas, carteiras e full trader, né? Lembro que hoje a Capitalizo tem as melhores recomendações do mercado aí pelos menores preços. Vindo aqui para Proventos, né? A Vulcabras anunciou R$1,50, Datacom dia 25, então a DataX é o dia posterior, aqui dia 25, dia 26 é sexta-feira. Pagamento, uma parte vai ser no dia 8, outra parte no dia 17, um yield de 7,8. Eu até comentei a respeito de Vulcabras, né, que ela vai depender muito da empresa. Se ela fizer grandes investimentos, o que não é a perspectiva, né, ela poderia cair esse yield, mas a expectativa que nós temos é que a empresa não faça muitos investimentos e isso mantenha um bom pagamento de proventos. Lembrando que a empresa anunciou aí também uma oferta de ações. Aí sempre entra aquela polêmica, vai distribuir dividendos, é para aumentar a liquidez, daqui a um pouco tem algum outro grande investidor que quer entrar, né? Mas essa oferta de ações pode trazer uma pressão no curto prazo para o preço das ações, mas em relação à questão que eu comentei de dividendos, isso aqui não atrapalha nada, tá? Tem aqui Pague Menos, Datacom dia 26 e Banco Itaú, Datacom no dia 31. Referente a essas questões de proventos, né, pessoal, nós tivemos a Ferbasa, que fez desdobramento na última semana de 1 para 4. Muitas pessoas sempre perguntam, né, em relação a isso. Desdobramento é bom porque aumenta a liquidez, tá, pessoal? É interessante nesse sentido. Lembrando que isso é feito tudo de maneira automática na conta da corretora de vocês. Algumas corretoras demoram um pouco mais para atualizar, aí parece que a ação caiu, porque não atualizou a quantidade, tá? Mas não se preocupem com isso, é tudo feito de maneira automática. E tivemos também a Telefônica, a gente já tinha comentado ano passado, né, a possibilidade deles fazerem uma redução de capital. Foi aprovada, não tem as datas ainda, tá? Mas esse valor ele entra praticamente aí como um dividendo, então são 90 centavos por ação, tá? Dá um yield aí de quase 2%. Assim que a Telefônica anunciar as datas, a gente comenta, né? E notícia positiva, apesar de esperado, notícia positiva para a Telefônica, que vem sendo uma boa pagadora de dividendos. Trazendo aqui mais destaques, né, pessoal? Netflix anunciou resultados do quarto trimestre de 2023, receita líquida subiu quase 13%, batendo 8,8 bilhões de dólares, as assinaturas subiram 13%, e o lucro líquido foi de 938 milhões de dólares, revertendo o prejuízo do quarto trimestre de 2022, resultado fantástico de Netflix, bem acima da expectativa. A gente recomenda várias empresas estrangeiras, acompanha várias também, foi um dos principais destaques aí dessas empresas que divulgaram resultados até agora. Tivemos aqui a Vale bastante comentada, né, pessoal, principalmente em relação a essa questão do Guido Mantega. Eu até fiz um vídeo na última semana comentando a respeito disso, que a gente acha exagerado a China, como se a China fosse mais importar minério da Vale, o que não é uma realidade se a gente pegar no curto prazo. Obviamente a gente pode ter algum resquício, alguma coisa de Mariana, de Brumadinho, mas a maior parte dos valores já foram provisionados. E essa questão do Guido Mantega, pessoal, a gente não acredita, né? Inclusive parece que ele já desistiu aqui de concorrer ao cargo, porque isso gera um estresse muito grande. Obviamente não é impossível, a gente está no Brasil, já viu várias coisas, né? A Previ tem 8% da Vale, então a gente sabe que a Previ, quem define é o governo, a gente sabe como é que funcionam essas questões. Mas se fosse para o governo, né, o Estado, de uma forma geral, tirar mais um quinhãozinho da Vale, se fosse essa a intenção, você aumentaria os royalties de mineração, por exemplo, que no nosso entendimento faz muito mais sentido, é muito mais simples do que emplacar o Guido Mantega. Tem que combinar com o Cosan, tem que combinar com o Bradesco, Mitsui, ou seja, a gente entende que é desgaste demais aqui, mas sempre é ventilada essa questão. Como eu falei, a gente não espera, né, mesmo nada sendo impossível, acha muito difícil, né, e que seria ruim, claro, até porque seria alguma coisa apertada aqui, essa votação, e a gente sabe que isso traz pressões internas depois para o dia a dia da empresa, então, né, entendemos sim que Vale continua um ativo barato e a gente não pode ter medo de ação barata, eu até comentei isso no vídeo. Não estou falando de recomendação de compra, pelo contrário, mas às vezes o investidor fica muito receoso porque a ação está caindo, ou alguma coisa nesse sentido, ou porque tem muito ruído, mas isso acaba gerando, né, quando a gente conhece um pouco mais as empresas, grandes oportunidades, né? E nosso entendimento, a Vale pode ser sim uma dessas grandes oportunidades. Tivemos aqui o IRB, né, pessoal, também anunciando os dados operacionais referentes ao último mês de novembro de 2023, lucro de 24 milhões, revertendo o prejuízo de quase 50 milhões do ano passado. Ponto positivo foi a queda na sinistralidade,
Lembrando, né, que IRB é uma empresa de recuperação, também fiz vídeo na última semana falando especificamente do IRB, contei um pouco mais aí do que a gente entende que deva acontecer com a empresa, mas ainda a previsibilidade, né, de grandes lucros, dividendos, isso fica mais para frente, mas obviamente, aparentemente o pior ficou para trás, principalmente quando a gente fala da possibilidade do IRB ter que emitir mais ações, né, para cumprir as questões legais de reserva, enfim. Isso não deve ocorrer agora, então segue a recuperação aí do IRB. E tivemos aqui Grupo Pão de Açúcar, também já era esperado, né? A empresa, os acionistas da empresa aprovando aumento de capital de até 800 milhões de ações. Aqui tem dois lados, né, pessoal? Tem o lado ruim, que no curto prazo acaba diluindo, principalmente o acionista minoritário, mas tem um lado bom, né, que é a diluição do cassino, que é o controlador, e aqui é a grande questão, tá, pessoal? Precisa sair o cassino. A partir do momento que sai o cassino, é uma outra empresa, né, ainda mais dependendo de quem vai ficar no controle da companhia, então a gente entende que, de uma forma geral, isso aqui é positivo, tá certo? Eu lembro que eu vou deixar aqui na descrição, pessoal, o site da Capitalizo, tem os resultados, tem as assinaturas. Na Capitalizo nós temos aqui o nosso serviço Help Invest, que é de análise dos investimentos, né? Temos aqui mentorias, o atendimento personalizado, resultados comprovados, tudo feito em conta real, tudo auditado e, como eu falei, os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre a Capitalizo, né, quiserem perguntar aí como a Capitalizo pode ajudar vocês a melhorar os seus investimentos, mandem um e-mail, contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, link aqui na descrição também. Mandem um áudio, uma mensagem, enfim. Com certeza o pessoal da análise vai auxiliar todos vocês. Um grande abraço, ótimos investimentos e uma ótima semana. Até mais.